Coisa boa estar aqui, amados. É um prazer enorme poder estar aqui compartilhando um pouco da palavra do Senhor. Vim com a blusa do Connect para prestigiar, né, esse o Connect. Eh, eu pedi vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Ok. Eu pedi ao Henrique, né, para colocar essa música. Antes de começar, eu vou falar rapidinho. De ontem para hoje, assim, eu não conhecia muito essa música. Nem quero não, levantar questões aqui sobre a música, mas ela me tocou muito no sentido de refletir a respeito da vida, né, a respeito da minha vida, a respeito das nossas vidas, né. Porque Jesus falou assim: "Que adianta o homem, né, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma e se distanciar de Deus e viver eternamente longe de Deus", né, se apegando a coisas do mundo. É. E nós somos cristãos, nós fomos redimidos, nós somos nova criatura, fomos reconectados a Deus, mas a gente pode estar querendo ganhar o mundo inteiro, né, e perder a oportunidade de estar fazendo a vontade de Deus aqui, vivendo o propósito que Ele tem para nós aqui, enquanto estamos aqui nessa temporada, né, nesse tempo aqui na terra, cumprindo nosso propósito, e às vezes a gente precisa parar e refletir, o que é que eu estou fazendo, né, da minha vida, o que é que eu estou fazendo para agradar a Deus, será que eu tenho essa sede, essa ânsia pela presença, de fazer a vontade dEle, de fazer o que lhe agrada, né. E, eh, e quando eu estava pensando a respeito disso, subiu um texto no meu coração para falar com vocês. Eu vou me deter nesse texto, certo? Essa passagem bíblica. Vou citar um versículo ou outro além disso, mas inclusive eu queria que vocês ficassem ligados, porque eu vou pedir para ler assim uns 3 versículos avulsos, para eu não me desconcentrar aqui, tá? Então eu queria que a gente abrisse a Bíblia em Lucas capítulo 7, do versículo 36 ao 50. É uma passagem bem conhecida. E eu queria trazer algumas pérolas, né, desse texto. Pastor, eu só queria, enquanto vocês abrem, pastor, eu queria só ver uma coisa assim, enquanto você estava falando, né, a confissão, o verbo conexo está multiplicando. E eu vou lhe dizer, pastor, de fato, o verbo conecte está multiplicando, porque eu lembro quando começou, tinham pessoas de vários lugares. Mas o verbo da vida está chegando em vários lugares. Então, uma igreja local está se estabelecendo nos locais, nas cidades. Então, quando a igreja chega, querendo ou não, as pessoas se envolvem com coisas, as pessoas se envolvem com a escola bíblica está cheio de gente, né? Cheio de alunos, é porque o verbo da vida está expandindo. E o verbo Connect é um braço do ministério, né? Então, o verbo Connect está multiplicando, porque as pessoas estão indo para os seus lugares, igrejas locais, escola bíblica, está todo mundo crescendo, então vai multiplicando. O Verbo o Verbo Connect é esse canal, amém? Então, vamos chegando mais pessoas, né, que estão soltas por aí e vão chegar e vão se unir a igrejas, porque o Verbo da Vida está indo para todos os estados dos Estados Unidos e também Canadá e México, amém? Lucas capítulo 7, versículo 36. Eu vou ler aqui, tá bom? Diz assim, sobre o texto da pecadora que ungiu os pés de Jesus. Eu não vou ler todo o texto de uma vez, porque eu vou ler aos poucos e a gente vai entender esse texto, está certo? E vou trazer algumas pérolas desse texto. Mas eu quero começar com o versículo 36, que diz assim: convidou um dos fariseus para jantar com ele. Um dos fariseus, Simão, convidou Jesus para jantar com ele, certo? E Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés,
e os ungia com o unguento. Amém? Esse texto a gente vai ver até os 50, mas eu queria já começar destacando algumas coisas. Então vamos entender a situação aí, né? Jesus foi convidado para estar na casa de um fariseu, jantar. E naquela época, gente, as casas ficavam abertas, tipo assim, não é aquela coisa assim, só entra os convidados, fecha as portas, ninguém vê o que está acontecendo dentro, não. Era um negócio meio público, e as pessoas viam, e a mulher não entrou à toa, não, existia esse acesso, né? E ela chegou, e é tão interessante porque o versículo 37, a parte A, ela, ela tinha um rótulo, né? Isso que era o rótulo da mulher, a pecadora da cidade, né? Então era um rótulo que tinham colocado nela, ou seja, a categoria dela era essa, era de pecadora da cidade. E eu acho interessante que o Lucas ele não quis nem dizer qual era o tipo de pecado, mas pelo que a gente vai vendo no texto, né, Jesus fala de uma parábola comparando e citando a mulher, comparando com alguém que tinha muita dívida, uma grande dívida. Então, provavelmente o pecado dela, para ser intitulado como pecadora, era um pecado socialmente inaceitável, né? Até acredita-se que eram questões morais, né? Ou para uma prostituta, ou alguma coisa no sentido moral, que era bem conhecido, tanto que as pessoas, os que estavam lá, se espantaram. Ou seja, a mulher pecadora tinha um rótulo. E ela chega diante de Jesus e, na verdade, nessa época, as pessoas comiam e elas se inclinavam, tanto que fala aqui no texto, que ela chegou por trás de Jesus, porque a pessoa se inclinava e os pés ficavam para trás. É como que tivesse meio ajoelhado e os pés ficavam para trás, né? A gente vê as fotos, todo mundo acha que era para frente, a mulher foi lá, rodeou Jesus. Não, ela está por trás de Jesus, como diz o texto. E é interessante que, nesse momento, que a mulher se apresenta diante de Jesus, né? E ela derrama o perfume e ela começa a chorar aos pés de Jesus. É tão interessante, gente, que a graça, naquele momento, entrou em ação. E quando a graça entrou em ação, aquela mulher que era pecadora, o rótulo de pecadora, ela saiu daquele lugar perdoada, restaurada e em paz. Amém? Eu queria que alguém abrisse Romanos 5:1, rapidinho, Romanos 5:1, e lesse aí pra gente. Romanos 5:1. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Eu não sei qual era o seu rótulo antes de conhecer Jesus. Eu não sei qual era o seu rótulo, mas olha só o que Romanos diz. Olha o que Paulo fala aos Romanos. Ele diz: justificados por meio da fé, pela fé, por causa do sacrifício de Jesus, por causa desse sacrifício e pela fé, nós somos justificados, nós temos paz com Deus. Então, a mulher, ela tinha um rótulo de pecadora e era um pecado muito cabeludo, como a gente diz, mas ela saiu, quando ela se encontrou com a graça, ela saiu perdoada, justificada, amada e em paz. E nós nos identificamos, não é isso? Temos paz com Deus. Éramos filhos da ira, mas filhos da desobediência, mas hoje nós somos justificados e temos paz com Deus. Amém? No versículo 38 fala que ela beijou e ela se humilhou. Na verdade, era uma humilhação. Nessa época, alguém se prostrar aos pés de outra pessoa era um ato de se humilhar, de honra profunda. Então, aquela mulher, ela se humilhou. E é tão interessante, gente, que na Bíblia, o sentido de humilhar-se, humilhar-se tem alguns significados na Bíblia. A primeira coisa é reconhecer a própria condição diante de Deus. Então, quando a gente se humilha, a mulher fez isso, ela se humilhou. Ela literalmente, ela não fez, ela não colocou nenhuma máscara, tipo, vou diante de Jesus, eu vou me mostrar santa. Não, ela se rasgou, ela se expôs, ela se humilhou, ela mostrou, ela sabia a condição dela, ela sabia que ela era pecadora. Ela não foi ali querendo dar uma de
aparência de santidade. Não, não. Ela se prostrou, se humilhou, mostrando, realmente reconhecendo a própria condição de Deus. Mas é interessante que a pessoa precisa abandonar o orgulho e a autossuficiência. Então a gente precisa, como cristãos, dia a dia, estar reconhecendo a nossa condição diante de Deus, reconhecendo que sem Ele nós não podemos fazer nada. É como diz a música, meu Deus, é tudo perda. É tudo perda. Se eu não tenho a presença de Deus, se você não tem a presença de Deus, é tudo perda. Essas coisas do mundo é tudo perda, sabe? Não, o que seríamos nós sem o amor de Deus? O que nós seríamos sem o perdão de Deus? O que seríamos sem a graça de Deus? E essa mulher foi alcançada pela graça, pelo perdão e pelo amor de Deus, sabe? Então, alguém que se humilha, ela se rende de coração, ela se prostra, ela se entrega, ela chorou, ela rasgou o coração, como a gente diz, sabe? Ela admitiu que ela necessitava de misericórdia. Então, a gente precisa ter esse coração humilde. A Bíblia diz que um coração humilde, um coração quebrantado, Deus não despreza. O que Deus despreza é um coração de fariseu. O que Deus despreza é um coração de falsa santidade, de aparência. Aí Deus despreza, Deus resiste ao orgulhoso, porque esse é aquele homem que diz: eu não preciso, eu sou demais, não preciso, sabe? Mas essa mulher, ela, pelo contrário, ela se humilhou. E a Bíblia diz em 1 Pedro, né, que quando a gente se humilha perante a potente mão de Deus, ele vai nos exaltar. Quando a gente reconhece Deus, a minha condição é: preciso de ti. Eu não sou nada sem o Senhor. A tua graça me basta. Sem o Senhor eu não consigo. Sem o Senhor eu não consigo vencer as tentações. Sem o Senhor eu não consigo lidar com as situações do dia a dia. Sem o Senhor, é a graça dele. Amém. É a graça. Reconhecer o poder dele na nossa vida. Amém. E então ela se aproximou sabendo que era pecadora, sabe? E é tão interessante que quando chega no verso 39, lê aí, por favor, Luiz, o 39, para não precisar ficar abrindo o iPad aqui. Lê o 39, por favor. Tá sem som, Luiz. Eu estou abrindo aqui que eu estou colocando o áudio, né? Ah, Só um tá bom. minutinho. Lucas, capítulo 7, 39. 7, 39. Ok. Vamos lá. 39. Está aqui. Verso 39. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia qual a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Pronto. Eu queria só destacar um parênteses. Aline, mamãe linda, tá aqui conosco. Olha, esse versículo, gente, olha só. Então, a gente vem de uma situação. A mulher se humilhou, a mulher se rendeu, se prostrou, reconheceu o senhorio de Jesus, reconheceu quem Jesus era. Aí vem o próximo versículo, fala de alguém que era religioso. O fariseu, os escribas e fariseus, escribas, eles eram os doutores da lei. E o fariseu era um grupo extremamente preocupado em cumprir a lei. Mas sabe, o exterior, a aparência, cumprir a lei com rigor, mas como Jesus falou uma vez, sepulcro caiado, podre por dentro, só tinha aparência, sabe? E a religiosidade, olha só, ele só pensou, ele só pensou consigo mesmo, ele nem falou. Mas quem sabe que de Deus a gente não esconde nada? Quem sabe disso, né? Nem saiu, ele nem falou, mas Jesus sondou o coração dele. Jesus sondou o coração dele. E a religiosidade estava no coração dele. Ei, ei, gente, vamos cuidar. Temos que ter cuidado com a religiosidade. Porque nesse caso, olha só, eu queria citar 4 coisas assim em relação à religiosidade. Primeira coisa, o religioso, ele julga as pessoas pela aparência espiritual.
Ah, é a roupa, o modo de falar. Ah, se corre, se não corre. Se levanta a mão, se não levanta. Se chora, se não chora. E aí eu vou analisando, julgando as pessoas. Primeiro, Deus não nos colocou para ser juiz, amém? Mas o religioso, ele tem essa especialidade de julgar as pessoas, e é rápido, e é no coração. Alguns expressam, e alguns até encontram um grupinho para concordar com ele. Mas a primeira coisa, a religiosidade torna a pessoa um juiz da aparência. E o que é que Deus falou lá quando Samuel foi ungir o próximo rei depois de Saul? Lembra na casa de Jessé? Que quando Samuel viu Eliabe, o primeiro filho, uau, aquele homem grandão, forte, ele disse: pronto, é esse. Só pode ser esse, porque para ser rei de Israel tem que ser forte e alto, como Saul era, bonitão. E aí Deus falou: epa, cara, peraí, epa, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jesus estava vendo o coração daquela mulher. Não adiantava também ela chorar, derramar perfume, se o coração estivesse errado. Seria só mais uma atitude, mas não, Jesus viu o coração dela e também viu o coração do religioso. Já estava julgando, porque o religioso ele se sente moralmente superior. O religioso acha, sabe, que eu estou bem, o outro é que é o pecador, sabe? Mas é tão interessante que Jesus falou assim lá em Mateus 5:20, ó, se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e fariseus, ó, vocês não vão entrar no reino dos céus. E o que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está querendo dizer o seguinte, ó, o fariseu e o escriba, eles só olham a aparência religiosa. Eles só querem saber se está cumprindo mecanicamente a lei, mas não tem transformação, não tem mudança de vida, não tem mudança de caráter, mudança de atitude. E aí Jesus disse: não adianta. Se vocês não. Essa justiça humana aí, para Deus, não funciona, não. Sabe? Então, outra coisa que a gente precisa, que eu queria destacar aqui, enquanto a mulher estava lá adorando a Jesus, porque ela estava adorando a Jesus, ela não estava cantando, porque a adoração não é cantar apenas, ela estava adorando a Jesus, enxugando as lágrimas, enxugando os pés de Jesus com o cabelo dela, derramando o melhor, o vaso de alabastro que ela quebrou e ela derramou um perfume caríssimo, que os estudiosos dizem que custava um ano de trabalho. Ou seja, ela deu o melhor, ela estava adorando a Jesus com o melhor dela, mesmo sendo, entre aspas, pecadora. E aí, enquanto Jesus estava sendo adorado por essa mulher, o fariseu, o religioso, ele estava julgando Jesus. Ele estava analisando e duvidando da unção sobre a vida de Jesus. Porque ele disse: se ele fosse profeta de verdade, ele saberia que essa mulher é pecadora. Olha só. Meu Deus, enquanto uma estava adorando, o outro estava analisando. Quantas vezes isso acontece na igreja, não é isso? Deus está se movimentando ali, o Espírito Santo está se movendo. A unção está ali palpável, presente, manifestações do Espírito. E o religioso, ao invés de aproveitar e se entregar, e se derramar, e se deleitar, e aproveitar esse tempo, não, ele está julgando. Não, mas isso aí. Não, se esse pastor fosse pastor de verdade, não ia deixar isso acontecer. Não, 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 isso não é pastor de verdade. Ou então, não, que conversa que essa palavra desse profeta aí não tem nada a ver. Amados, é muito sério isso. Não é à toa que Jesus bateu de frente com os religiosos. Não é à toa, porque Deus resiste a um coração religioso. E outra coisa, tudo do fariseu, do religioso é sobre julgamento e falta misericórdia. Mas a Bíblia diz que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Meu Deus. Então a gente precisa, sabe, ter esse coração humilde. Pai, eu preciso da tua graça. Não tem como, Senhor. A tua palavra diz que a tua misericórdia, as tuas misericórdias se renovam. E ai de nós se ela não se renovasse.
a gente estava perdido, sabe? Mas a gente precisa enxergar o outro, enxergar as pessoas. Amados, eu vou confessar uma coisa para vocês. Às vezes, eu me pego. Não é que eu sou religiosa, mas com esse pensamento, às vezes, sabe? Epa, eita, aquela pessoa. Meu Deus, a gente não sabe o coração das pessoas. Deus é que sabe. E sabe, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E ela é poderosa para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, sabe, amados, o nosso filtro tem que ser a palavra de Deus. Amém? E Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o coração das pessoas. E a gente precisa, como diz o pastor Diego, cuidar da sua vida. A gente precisa cuidar da nossa vida. A gente precisa, sabe, deixar esse espírito de religiosidade. Não podemos deixar ele infiltrar na nossa mente, ele infiltrar na nossa casa, infiltrar na nossa igreja. Não, pelo contrário, uma vida de transformação, de humildade diante de Deus. Amém? Quantas vezes, né, nós não temos as atitudes religiosas, mas não tem nada, não tem como esconder o nosso coração e as intenções do coração, amém? Deus sabe de tudo. Alguém podia abrir para mim, por favor, Jeremias 17:10 e ler? Estou terminando, viu, pastor? 17:10. Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Eita glória. Então, ó, é cada um com Deus, viu? Cada um cuidando do seu pensamento e das intenções do seu coração, amém? Eu queria terminar o texto, ele fala em seguida, né? Quando ele duvida, quando ele pensa, né? E se esse cara fosse profeta, se eu não fosse profeta, ele saberia que ele é pecador. Jesus falou. Jesus dirigiu-se ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer. Ele respondeu: Dize-a, mestre. E aí ele foi falar de uma parábola, né? E ele falou de dois homens que estavam devendo. Um único credor e duas pessoas devendo. E um devia muito e outro devia menos. E ele fala que como nenhum dos dois, mesmo devendo menos, nenhum que devia menos, tinha condição de pagar. E aí o credor disse: tá bom, eu perdoo os dois, não tem problema nenhum. E aí Jesus pergunta a ele: quem é que você acha que esse deveria ter mais amor, né? O maior resposta a esse credor. Quem mais recebeu, e ele disse, né? Quem mais foi perdoado, né? Porque a dívida era maior, e Jesus disse exatamente, né? Jesus estava comparando com essa mulher. Olha só, essa mulher, ela muito amou, porque ela foi muito perdoada. Então, o amor dela foi uma resposta ao perdão, foi uma resposta à graça, foi uma resposta à misericórdia de Jesus. Amém? E aí, ele fala, e voltando para a mulher, disse a Simão: Você vê essa mulher? Entrei em sua casa. Aí Jesus começou. Jesus era muito sábio, né? Eu acho muito legal. Como Jesus pegava esse povo que queria pegá-lo. Porque ele disse: Olha só, você que é fariseu, você tem que cumprir a tradição. Você era o que cumpre a tradição, o que cumpre a lei. E a tradição diz: entrou na casa de alguém, tem que oferecer água, tem que lavar os pés, né? Tem que fazer todo um ritual. E você não fez nada disso, religioso, hipócrita. Jesus só faltou falar isso, né? Você não me beijou, você não fez nada do que era para você fazer, mas essa mulher, desde que eu cheguei, que ela não para de beijar, que ela não para de chorar, que ela não para de se render, ela não para de me amar, ela não para de me adorar. Foi isso que Jesus percebeu, Jesus falou, né? E ele fala: Por isso te digo, perdoar-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: Perdoados estão os teus pecados. O que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Você foi muito perdoado? Eu fui muito perdoada. Então, o nosso amor tem que ser uma resposta a esse perdão de Deus.
essa graça que nos alcançou. Nós fomos atraídos por esse amor, nós somos resgatados por esse amor, sabe? E nós precisamos demonstrar o nosso amor a Deus, com a nossa vida, com o que temos. Esse é um exemplo de algo físico, natural que a mulher fez, mas o coração dela era um coração rendido, de adoradora, sabe? Ela reconhecia que ela precisava de Deus, ela reconhecia que ela precisava de Jesus, ela reconhecia que precisava do amor dele, do perdão. Enquanto o religioso que estava ali pertinho da lei, pertinho de Jesus, tinha um coração só de julgar, um coração errado, intenções erradas, só de apontar o dedo, se achando melhor, se achando mais moralmente bem, né? Elevado, não precisava desse perdão. E Jesus falou: a quem tanto é perdoado, tanto se ama. Então, que a gente possa, de fato, responder a esse amor. Amados, quem seríamos nós se não fosse o Senhor na nossa vida? Se não fosse o Senhor na nossa família? Sabe, um dia nós fomos resgatados, nós fomos transportados de um império das trevas para o reino da luz, do Filho do seu amor, aquele quem muito nos amou, que deu a sua própria vida. Sabe, a gente não pode negligenciar essa tão grande salvação. Não vamos permitir que o espírito da religiosidade entre em nossa mente. Em nome de Jesus, se vê um pensamento, repreenda na hora, sabe? Repreenda. Diga: Senhor, eu quero olhar com os teus olhos, eu quero amar com teu amor, eu quero ser misericordioso. Porque se alguém está agindo daquela forma, que ele precisa conhecer mais o Senhor, eu quero ser esse canal de bênção, esse alguém que abraça e não alguém que julga, alguém que abraça e não alguém que aponta. Eu não quero, sabe, ser a pessoa que aponta o pecado do outro, mas eu quero me humilhar e ser essa pessoa que vai tirar, ajudar essa pessoa, ajudar pessoas a se encontrar, a se conectar, a estar mais perto de Deus. Amém. As pessoas estão cansadas de religiosos. O mundo está cansado do falso evangelho. O mundo está cansado da religiosidade. As pessoas querem ver amor. E Jesus falou: eles reconhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém? Amar um ao outro. Não é amar o pecado, amar o pecador. Amém? Obrigada pela oportunidade e possamos ser abençoados na prática dessa palavra. Amém.